muito, porque se coaduna com o meu sistema de crenças, que diz assim: Flávio Dino representa um constitucionalismo sorridente. Eu fiquei muito feliz com esse card, porque isso converge com uma exortação apostólica do Papa Francisco, que eu gosto muito, em que ele alude à alegria como uma virtude cidadã e cristã. Então, eu vejo a vida assim. É claro que o senhor prognostica que um dia eu vou voltar à política. Eu gostaria de compartilhar desse otimismo, porque minha família precisa de mim, e se eu tiver essa saúde toda aos 75 anos para ainda ser candidato, será muito bom. Mas não é isso que está planejado. Eu espero que Deus me dê vida até lá, né? E por isso mesmo, claro, respeito muito a sua manifestação, embora, obviamente, dela discorde, mas agradeço tantos elogios que me alegraram. Muito obrigado. Do senador doutor Irã. Presidente, Vossa Excelência me permite? Primeiro, porque com certeza absoluta, o Everton, que estava anteriormente ao senhor, me colocou que a minha fala era depois do Alessandro. E, na verdade, eu não vou falar. Eu quero, se o senador Irã me der 1 minuto só para eu justificar o declínio de fala. Ele já me disse que vai falar 3 minutos, então está tranquilo. Presidente então Davi, tá eu jamais poderia falar antes da minha Ainda mais que foi um maranhense que falou para ela, para uma maranhense que ela falava depois do Alessandro. E vou falar para outro maranhense. Pronto. Então, eu queria, primeiramente, senador, muito obrigada. Eu vou declinar, presidente, da minha fala, dos minutos que eu tenho, porque eu usarei no plenário do Senado Federal, quando da votação tanto do nosso ministro Flávio Dino, quanto do procurador, que eu acredito que será geral da República, o doutor Gornet. Mas eu queria apenas fazer um registro aqui do nosso querido Flávio Dino, que durante todas essas quase 9 horas, na verdade, de sabatina, a gente percebe claramente um dos princípios constitucionais que é um elemento fundamental, né, elementar para o Supremo Tribunal Federal, que é o seu notório saber jurídico, elogiado, inclusive, pelos senadores que declaradamente apresentam voto contrário, né? Então, isso é algo que não se questiona durante essa sabatina, como também não se questiona, inclusive destacado com muita eficácia pelo nosso querido Alessandro, que é exatamente a sua reputação ilibada. Em toda a sua trajetória como deputado federal, como governador e como juiz federal, e como pessoa, como marido, como pai, a gente percebe isso com a Dani, que está aqui como sua esposa, a gente percebe claramente toda a sua correção e exatamente essa reputação ilibada. E aí, só frisar, que é o que eu falarei com mais profundidade no plenário do Senado, ministro Flávio Dino, Vossa Excelência tem aquilo que é muito fundamental para as relações humanas e para o exercício da vida pública, que é a empatia. E a empatia é fruto da sua presença em todos os poderes da República do Brasil, legislativo, executivo e judiciário, né? Ou seja, o senhor no Supremo Tribunal Federal, que julgará temas desde, por exemplo, da saúde, e aí casos específicos de doenças raras, que a gente está num embate muito grande junto ao Supremo Tribunal Federal, partindo para ações diretas de inconstitucionalidade e tantas outras em vários outros setores. Vossa Excelência tendo passado por todos os poderes e presente no dia a dia, Vossa Excelência terá todas as condições, com uma vivência prática e diária ao longo da sua trajetória, de julgar com a exatidão, com a imparcialidade e, sobretudo, como a própria magistratura é, com justiça. Então, meu desejo a Vossa Excelência e reafirmar em alto e bom som a minha felicidade e a minha alegria de votar sim aqui em plenário, nesta comissão e também sim em plenário. Muito obrigada, presidente. Doutor Irã. Bom, presidente Davi, senhoras e senhores senadores, a todos que nos assistem, procurador-geral eleitoral interino, doutor Paulo Gornet, excelentíssimo senhor Flávio Dino, nosso colega senador, eu vou tentar ser objetivo e respeitar o tempo, porque eu fui pressionado pelo nosso presidente para que fosse o mais rápido possível. E eu sou disciplinado. Eu vivo num estado, eu sou amazonense, mas vivo em Roraima há muito tempo, doutor Paulo e senador Flávio. Um estado que tem sido vítima de uma política indigenista, ambientalista, que
atravanca o nosso desenvolvimento desde que eu lá cheguei há mais de 41 anos. Para se ter uma ideia, meu ilustre procurador, nós tivemos uma licitação na nosso linhão de interligação ao Sistema Nacional de Energia através de Tucuruí, Manaus, Boa Vista. Fizemos uma licitação há 13 anos e o Ministério Público agiu de maneira muito forte e, através de ações do Ministério Público, essa obra, e por influência de ONGs que vivem na Amazônia, que nós acabamos de fazer uma CPI aí, que temos questionamentos muito grandes em relação à atuação delas, em relação ao desenvolvimento da Amazônia. Tivemos lá uma licitação que ficou perdurando durante 13 anos sem que essa obra fosse iniciada. Isso porque há uma visão míope de quem está aqui em Brasília em relação às nossas necessidades, as necessidades das populações naturais e da nossa população de uma maneira geral no estado de Roraima. E eu acho que quando nós, agora mesmo, relativizamos o marco temporal, e digo isso porque no nosso estado temos já 33 reservas indígenas demarcadas. Doutor Paulo, no nosso estado nós temos uma reserva indígena que é maior que Portugal, com menos de 20 mil indígenas, que é a nossa reserva Yanomami. E olhe só, e o Brasil, de maneira míope, demarcou essa reserva de forma contínua, demarcou um território que ele não consegue proteger, nem o seu território geográfico e nem as pessoas que vivem lá. Porque, para mim, só existe uma raça, a raça humana. E os Yanomamis precisam de suporte, de apoio, para que eles possam viver com dignidade, o que, na maioria das vezes, não acontece. Até porque todas essas desintrusões, elas são reiteradas. Quando se faz uma operação selva livre, se tira garimpeiros daquela reserva, um ano e meio depois, eles estão lá novamente, porque ela é extremamente grande e não se pode... A gente não tem nenhuma política inteligente para explorar as riquezas com a devida aquiescência das populações naturais, como está consignado na nossa Constituição e que não foi regulamentada depois de 30 anos. O artigo 231 não foi regulamentado. Então, eu queria fazer uma pergunta que serve para os dois. Qual a posição de vocês em relação a gente regulamentar o artigo 231 da Constituição? E a segunda pergunta, em relação ao marco temporal. O Supremo recentemente relativizou o marco temporal, gerando uma insegurança muito grande a quem trabalha e produz no nosso país e uma insegurança às comunidades naturais também. Queria perguntar a Vossas Excelências a posição de vocês em relação ao marco temporal, que, inclusive, nós estamos aqui na iminência de derrubar o veto amanhã numa sessão do Congresso. Então, são essas duas perguntas e desejar aí que aconteça o melhor em relação à candidatura de Vossas Excelências. Doutor Paulo. Obrigado. Senador, com relação à atuação do Ministério Público, especialmente em temas polêmicos, e que, desde que não haja uma urgência, eu sou favorável sempre, como disse antes, à transparência e, sobretudo, a ouvir os lados envolvidos. Eu disse aos senhores que, às Vossas Excelências, que sempre estarei aberto para ouvir o que Vossas Excelências tiverem a dizer sobre as repercussões práticas, sociais, políticas, que possam estar escondidas debaixo sem que o enfoque puramente técnico, sem que esse enfoque puramente técnico possa revelar. Não acho que o Ministério Público faça política e, portanto, também não acho que ele tenha que opinar sobre temas que estão abertos ao debate político. Cabe-nos verificar a compatibilidade com a Constituição e
estabelecida essa compatibilidade, seguir a política pública que for estabelecida. Por isso também acho que a questão do marco temporal está sendo resolvida nesse verdadeiro diálogo institucional que o Judiciário mantém com o Legislativo, e eu tenho certeza que a melhor solução haverá de prevalecer. Eu quero agradecer ao senador Irã, porque eu tenho muita identidade com o estado de Roraima, porque é um estado que abriga muitos maranhenses. Aqui mesmo temos a presença do ilustre senador Messias de Jesus, maranhense de Graça Aranha. E há magistrados, membros do Ministério Público, o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima é maranhense. Por isso é um estado pelo qual eu tenho muito carinho. E já recebi Vossa Excelência, o senador Messias, o senador Chico Rodrigues, praticamente todos os deputados federais, o próprio presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, assim como também entidades da sociedade e o governador. Creio, senador Irã, que é o governador que eu mais recebi. Acho que mais recebi o governador de Roraima do que o governador do meu amado e querido Maranhão. Por quê? Porque reconheço a agudeza das questões que ali estão postas, que Vossa Excelência fez esse resumo, e considero, sim, que um dos caminhos é exatamente o que tem acentuado. A Constituição tem que ser cumprida. O artigo 231 da Constituição tem que ser cumprido na sua integralidade, na sua inteireza. E creio que o Congresso e os demais poderes políticos, o Executivo, devem agir de modo consentâneo com esse objetivo de cumprir o artigo 231 da Constituição. Eu já havia externado isso a Vossa Excelência e reitero aqui publicamente. Em relação, infelizmente, ao marco temporal, pelo fato que o senhor aludiu, nós temos uma possível judicialização futura, porque houve um julgamento e haverá, como o senhor anunciou, uma apreciação de vetos. Esses vetos podem eventualmente ser derrubados, claro, uma decisão que cabe ao Congresso, e eventualmente essa nova lei a ser promulgada pode resultar numa nova ação no Supremo. E não seria, a meu ver, desejável que eu esteja impedido de votar por ter pré-julgado a matéria. Apenas firmo aquilo que eu disse há pouco, respondendo ao ilustre senador Petecão, creio, e ao senador Bittar. Ou seja, a minha visão é de busca de compatibilização dos vários interesses, e eu sou, a princípio, contra saídas impositivas, unilaterais, porque acho que não resolve. Eu e vários que aqui estamos, passamos a nossa juventude dizendo que problema social não se resolve com polícia. Então, polícia é uma espécie de última rácio. O uso da força é a última rácio. É quando todos os outros caminhos não deram certo que você recorre a, eventualmente, uma saída coercitiva. E eu creio que, em relação a esses temas todos da nossa querida Amazônia, é possível, progressivamente, construir caminhos que tragam segurança jurídica e paz social para o povo da Amazônia, porque nós precisamos fazer com que a Amazônia seja uma referência que é de sustentabilidade ambiental, mas também de sustentabilidade social, porque essas dimensões são indissociáveis e é isso que o Brasil precisa, é isso que os amazônicos precisam. No limite possível dessa nova função que, sendo aprovado pelo Senado, eu exercerei, o senhor pode ter certeza dessa minha visão filosófica e jurídica acerca de como resolver essas controvérsias tão agudas no Brasil, mas especialmente na Amazônia. Senador Messias de Jesus. Presidente, eu queria fazer uma questão de ordem para dar celeridade aqui. O Messias vai fazer algumas indagações. Meu seria um minuto só cumprimentando aqui. Questão de ordem. Cumprimentando aqui o ilustre senador Irã, ele falando em relação ao marco temporal. Eu queria fazer aqui apenas um adendo aqui às palavras do ilustre senador Irã, indagar o nosso ministro Flávio Dino, que outro assunto que nos preocupa muito, primeiro o marco temporal. Isso causou, com certeza, uma preocupação muito grande, sobretudo para o Mato Grosso, nosso estado, que é o estado de dimensão continental, e lá tem essa possibilidade de algumas ampliações de reserva indígena, com isso trazendo uma insegurança jurídica, até porque na medida que tem algumas cidades que têm 35 anos já da sua fundação, habitada por milhares de brasileiros que ali aportaram, produzindo, gerando emprego e, sobretudo, riqueza. Mas eu quero perguntar um outro assunto, só para concluir aqui. O que nos preocupa também muito é a questão da licença ambiental. Tramita no Senado Federal aqui, da Comissão de Meio Ambiente, o PL
2159, de 2021, que dispõe sobre a criação de uma lei geral sobre esse tema. Não obstante, a proposição a tratar deste assunto é de alta relevância para o desenvolvimento sustentável do nosso país. A sua tramitação, iniciada na Câmara dos Deputados, foi em 2004. Já durou os longos 19 anos. Eu indago a Vossa Excelência se posicionar sobre o licenciamento ambiental. Por muitos, causa conflitos de difícil conciliação entre, de um lado, os defensores intransigentes do meio ambiente e, do outro lado, os que alegam a rigidez da legislação ambiental trava o desenvolvimento nacional, que é bom que se esclareça, e as obras de infraestrutura, haja vista que o impacto que pode causar na geração de emprego, especialmente na produção de alimentos. Vossa Excelência escutou muito bem aqui o ilustre senador Eduardo Braga, do Estado do Amazonas, em relação à BR-319, que demanda Porto Velho, lá o Estado do Amazonas. Infelizmente, essa obra tem alguns anos. Particularmente em Mato Grosso, aqui eu vejo a presença está ali presente, o ilustre amigo ministro do Transporte e Infraestrutura, Renan Calheiro. Nós vivemos lá já há alguns anos, isso na década de 1990, quando fui governador de 91 a 95, em relação à BR-158. Até agora, graças a Deus, estamos buscando uma solução que seja palatável, que vai atender com certeza o agronegócio, como também atendendo os povos indígenas. O que nos preocupa muito é de que, muitas das vezes, o próprio Supremo Tribunal Federal tem interferido em algumas situações que eu entendo, eu particularmente, que é a usurpação da competência do próprio Senado Federal e do próprio Congresso Nacional. Eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, rápidas palavras aí, qual a visão do senhor em relação a essa questão do licenciamento ambiental para o nosso país. Fico muito grato, presidente Davi, saúdo a Vossa Excelência, Flávio Dino e o doutor Paulo. Ia me dirigir ao Paulo, mas fazer aqui uma pequena defesa também, quando vejo aqui o cidadão Alessandro dizer em relação ao ministro Gilmar Mendes, de que enriquecimento, milionários, etc. É bom que se esclareça que o ministro Gilmar Mendes, esse instituto de ensino, essa faculdade que tem aqui em Brasília, ela foi antes de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Há 25 anos, o próprio doutor Paulo, me falha a memória, também foi um dos fundadores dessa instituição de ensino. Agora, é muito ruim quando você fala de enriquecimento, porque ele tem uma escola aqui, tem uma faculdade. Ora, eu acho que isso aí não pode acontecer, até pelo fato de que quer degrenir, ou sujar ou manchar a imagem do ministro do quilate, do estufo, do ministro Gilmar Mendes. Aqui eu não estou fazendo, não sou contratado para essa defesa, mas nós não podemos se desvaneio por um caminho que certamente não é apropriado em relação quando você fala de uma pessoa que compõe o Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, admiração e sei perfeitamente o que ele adquiriu no longo da sua vida foi com o seu trabalho. O seu trabalho, antes mesmo de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ele já tinha a faculdade aqui, o Instituto de Ensino, essa escola aqui, que sem dúvida nenhuma é uma referência para todo o território nacional. Portanto, fazendo esse adendo aqui, estou aqui falando com certeza uma coisa que é de forma concreta, defendendo o ministro Gilmar Mendes, que não pode ser de forma acusada, se possível, sei lá se tem dinheiro, se não tem dinheiro, é outra história, mas não podemos acusar de forma como foi feita aqui pelo senador Alessandro. Muito obrigado, sucesso aos senhores. Senador Jaime, queria cumprimentar Vossa Excelência. Vossa Excelência conseguiu... Presidente, só para dizer, invocando o futebol, que já foi invocado aqui outras falas, nós levamos um banho de cuia do senador. Foi bem. Porque ele conquistou a gente. Ele pediu É 1 minuto. 1 minuto, e o minuto durou. Mas foi bom. O minuto mais longo da história. 8 minutos. Vou conceder a palavra aqui ao senador Messias e parabenizar o senador Jaime. Foi estrategicamente. Senador Davi, o senador Jaime merece pela experiência, pela vivência, né? Ele merece esse gesto de todos nós. Eu aproveito e me uno a ele nas palavras referidas com relação ao ministro Gilmar. O ministro Gilmar não merece esses ataques sórdidos como são feitos às vezes. Mas, ministro
Flávio Dino, doutor Paulo Gonet, a minha única pergunta, e para atender até um pedido do presidente Davi, e em função do adiantado da hora, eu já eliminei aqui 4 perguntas que tínhamos, e vou fazer apenas uma, porque eu entendo que ela é crucial para o estado de Roraima, e talvez na mesma linha que fez aqui o senador Irã. Mas eu gostaria de estender a pergunta tanto ao ministro Flávio Dino quanto ao doutor Paulo Gonet. O estado de Roraima só conseguiu ter suas terras transferidas de fato para o estado depois de 30 anos da criação do estado de Roraima, junto com o estado do Amapá e numa lei que nós, aqui já com o presidente Davi como presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, essa lei nasceu do ex-deputado Jonathan de Jesus na Câmara dos Deputados e nós aprovamos e as terras foram transferidas. Cerca de 67,4% das terras do estado de Roraima são terras dos povos originários e unidade de conservação. Só de terras indígenas são cerca de 47%. Mas mesmo depois das terras transferidas para o estado, ainda há uma saga do governo federal em continuar criando unidades de conservação e ampliando terras indígenas, ameaças constantes de ampliar terras indígenas e criar novas reservas indígenas nas terras já transferidas para o estado de Roraima legalmente, terras antropizadas, com famílias que moram lá há 50, 60, 100 anos, e Roraima vive uma insegurança total. O que é que eu gostaria de perguntar, senador Flávio Dino e doutor Paulo Gonet? Considerando que o governo federal continua editando decretos, ampliando unidade de conservação e ameaças constantes para ampliações de terras indígenas, em áreas já antropizadas, como já disse, não estaria interferindo o governo federal na independência e autonomia dos estados no âmbito de suas competências constitucionais? Qual a visão de Vossas Excelências sobre isso? É a pergunta, senador Davi. Senador Flávio. Quero agradecer ao senador Jaime, que com a sua longa experiência também aludiu aqui a uma observação imprescindível, ao qual eu me associo. Nós temos que, para distensionar os ambientes e nós termos uma boa relação harmoniosa, com certeza, como disse há pouco, medir as palavras, e por isso eu me associo ao sentimento que Vossa Excelência externou, em relação a acusações que não têm base real, base fática. Em relação ao tema da licença ambiental, eu lembro, senador Jaime, que eu, quando aqui estava como deputado federal, esse tema já existia. Eu posso, eventualmente, a essas alturas, não garanto 100% da minha memória, mas eu lembro que havia uma resolução do CONAMA, número 1 de 86, salvo engano, que regulava o licenciamento ambiental. E naquele tempo já havia controvérsia sobre o licenciamento, inclusive sobre a ótica da competência, uma vez que o artigo 23 da Constituição, que adota o modelo das competências comuns, diz que proteger o meio ambiente, as florestas, a fauna, a flora, é competência de todos os entes federados, todos os entes da federação. Veio uma lei complementar, na ocasião, que já tentou deslindar esse tema e agilizar os licenciamentos. Eu fui governador, senador Jaime, e por isso entendo bem tudo que o senhor disse. Eu lembro de uma obra, de um hospital muito importante que nós construímos em São Luís, que ficou quase um ano sem conseguir evoluir. E depois, claro, esse tempo ninguém repõe, porque o hospital cuida de pacientes, cuida de vidas. E esse é um hospital construído numa área urbana, mas havia exigências até de laudos sobre a existência de dinossauros naquela área. E eu, claro, sempre dizia, bom, dinossauro talvez eu, né? Mas aí havia essa necessidade de produção de laudos intermináveis, enfim. Então eu me associo a essa ideia de
sempre o Congresso buscar novos parâmetros que garantam a harmonia entre a necessidade do licenciamento, que está no 225, mas sem isso embaraçar as atividades a que Vossa Excelência fez alusão. Portanto, eu tenho total aderência ou adesão a essa ideia de que o Congresso continue a debater o tema do licenciamento ambiental. Em relação ao senador Messias, eu creio mesmo que, nesse tema, a observância da forma federativa de Estado, 60, parágrafo 4º, inciso 1º, também artigo 18, isso que está no artigo 1º da Constituição, enfim, é um mandamento inafastável. Quando você vai dispor sobre o território de um Estado federado, é preciso, e as normas atuais preveem, mas concordo com o senhor que é um elemento que pode ser melhor examinado sob a ótica jurídica, de que haja esse diálogo federativo. Como disse, eu acredito, senador Messias, que em razão da aprovação de leis aqui e também de decisões do Poder Judiciário, é possível sim, no próximo ano, está aqui o experiente e sábio senador Renan, que é o ministro dos Transportes, né? Assim como o senador Wellington, que é conhecido no Piauí generosamente como índio, indígena, cacique. Então, são pessoas que podem, na esfera política, espero que não seja mais meu caso, ajudar num grande acordo que permita que esse tema seja resolvido definitivamente, porque do jeito que está, não está bom. Não está bom para ninguém. Se procedem, por exemplo, desintrusões custosas, difíceis, com custos não só materiais como humanos, e daqui a um ano a situação fática é rigorosamente igual. E isso realmente não é o caminho para, por exemplo, em relação ao seu Estado e outros tantos, nós encontrarmos soluções definitivas, duradouras, estáveis e que todos possam viver adequadamente. Então, eu creio que na esfera política, o senhor, a bancada da Amazônia e esses colegas senadores e ministros, com certeza, a partir desse debate que houve nesse ano, creio que há espaço para novos passos no ano de 2024. Doutor Paulo. O som aqui. Obrigado. Senador, eu vou aproveitar para responder às suas considerações e aproveitando o que Vossa Excelência falou do ministro Gilmar Mendes e do instituto criado por ele, por mim, como um dos fundadores, e também pelo professor Inocêncio Martins Coelho. Nós dois não somos mais sócios, mas eu posso afirmar que esse instituto faz o sucesso que tem hoje por causa do empenho pessoal também de cada um dos professores, de cada um dos que criaram o instituto. O ministro Gilmar Mendes é um nome honrado, é um nome de pessoa dedicado ao bem e é uma pessoa que não merece especulações totalmente desfundamentadas sobre o seu modo de agir. Posso dar o meu testemunho da lisura do comportamento dele durante todo o período em que estive no IDP como sócio e agora como professor. Com relação às unidades de conservação, Vossa Excelência levanta realmente um ponto muito relevante. Não pode a União, em determinado instante, suprimir toda a autonomia do Estado a ponto com a criação de unidades de conservação. Há de haver um equilíbrio. Creio que esse equilíbrio, em primeiro lugar, deve ser buscado pela ação concertada dos órgãos políticos. Mas posso assegurar que o Ministério Público Federal estará acompanhando esse processo atentamente. Obrigado. Senador líder Efraim Filho. Eu morro de coração. Senhor presidente Davi, senhor Paulo Gonet, senhor Flávio Dino. Primeiramente, dirigi ao senhor Paulo Gonet, o caro procurador, e trago
inicialmente, o tema da descriminalização das drogas. Eu tive a missão de ser direcionado aqui pela presidência da Casa para ser o relator da PEC antidrogas, da PEC que